Olá, pessoal, e vamos a mais um podcast Glione, porque pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Se inscreva, curta e compartilhe, porque assim você ajuda o trabalho do nosso canal. Antes de começarmos esse podcast, gostaria de dizer que dia 18 voltaremos às atividades normais. Depois de um longo hiato por causa da Copa, estamos voltando ao normal. Voltaremos com o Podcast Glione e o Pizza com Guaraná todos os dias. Assim que houver algum impedimento, nós avisaremos com antecedência. A Argentina está na final da Copa do Mundo e o Brasil, como sempre nos últimos anos, assistindo de fora. E aí surge uma pergunta que divide a esquerda brasileira com uma intensidade que às vezes parece mais urgente do que a eleição colombiana, a guerra no Irã e a crise climática juntas. Torça ou não torça para a Argentina? De um lado, Fábio Luiz Barbosa dos Santos, professor da Unifesp, pesquisador da USP, autor de livros sobre a esquerda latino-americana, publicou, no Outras Palavras, um artigo que defende: torça para a Argentina porque somos países irmanados pelo passado colonial, pelas ditaduras e agora pela extrema-direita. As desgraças deles também são nossas, e as alegrias também deveriam ser. Do outro lado, um artigo que o Geraldo nos mandou ao argumento contrário. A Argentina de Milei não merece a solidariedade da esquerda. Torcer para eles é normalizar um governo que está destruindo direitos sociais, aviltando os pobres e representando a internacional reacionária no continente. 2 artigos, 2 argumentos sérios e uma questão que vai além do futebol. Por que a disputa sobre torcida é, no fundo, disputa sobre como a esquerda latino-americana pensa a solidariedade, identidade coletiva e a geopolítica? Hoje, no podcast Glione, vamos entender essa disputa, com o rigor teórico que ela merece e com posição clara no final. Com José Marti, para entender o conceito de Nuestra América. Com Frantz Fanon, para entender a colonização cultural que estrutura o anti-argentinismo brasileiro, com Stuart Hall para entender a identidade cultural e identificação coletiva, com Gramsci para entender a hegemonia e contra-hegemonia no futebol, com Marx para entender a diferença entre povo e governo, e com Fábio Luiz Barbosa dos Santos, cujo artigo é um dos mais honestos e corajosos publicados hoje no jornalismo de esquerda brasileiro. Bora entender. O artigo de Fábio Luiz Barbosa dos Santos começa com uma imagem que vale por um manifesto. Poucos dias depois do tricampeonato do México em 1970, Vinícius de Moraes e Maria Creuza gravaram um show ao vivo em Buenos Aires. A apresentação começa com o poeta agradecendo aos argentinos pela torcida. Uma provocação ou ironia. O público aplaude e o espetáculo começa. E compara em 1982. Em 1982, o Brasil enfrentou a Argentina na Copa. O narrador da Rede Globo enquadrou o duelo com lentes da Guerra Fria. Como acontecia no vôlei, quando o Brasil enfrentava Cuba, o rival era retratado como inimigo. O que aconteceu entre 1970 e 1982? Santos tem uma hipótese brilhante. A suspeita é que a hostilidade foi construída pelas ditaduras militares. Como reivindicar o nacionalismo quando a relação com os Estados Unidos é de subordinação? Para isso, é necessário criar um inimigo. Isso é análise marxista de primeira linha. Gramsci identificou que as classes dominantes constroem hegemonia também através da rivalidade entre os oprimidos, o famoso dividir para governar. As ditaduras militares do Cone Sul, argentina e brasileira, competiam em subordinação aos Estados Unidos e compensavam esse déficit de soberania real com soberania simbólica. O futebol como campo onde podia ser grande sem questionar a dependência econômica e política. A hostilidade ao vizinho não é instinto natural, é construção ideológica funcional à dominação. Santos vai mais longe com o diagnóstico que provoca. Será que por trás da hostilidade não mora uma inveja? Não haveria um descarrego odioso da frustração brasileira com sua própria seleção? Aqui está o ponto mais honesto e incômodo do artigo. O anti-argentinismo
de parte da esquerda brasileira não é análise política, é projeto de frustração. Com a seleção que não funciona, com o futebol brasileiro que se europeizou e perdeu a identidade, com um país que não consegue produzir o que a Argentina produziu com Scaloni. Stuart Hall, em A Identidade Cultural na Pós-Modernidade, mostrou que as identidades coletivas são sempre construídas por processos de identificação e diferenciação, e que a diferenciação hostil do outro frequentemente serve para esconder a crise da própria identidade. O anti-argentinismo como fuga da crise do futebol brasileiro. É leitura psicossocial que merece ser levada a sério. O segundo artigo, que argumenta por que não torcer para a Argentina, tem seu ponto mais forte aqui. Como separar a seleção argentina do governo Milei quando Messi foi fotografado com Trump? Como torcer para um país cujo presidente está destruindo o sistema público de saúde, de educação e previdência? Como dar alegria ao torcedor argentino quando esse mesmo torcedor elegeu o governo mais reacionário da história recente da Argentina? Esse argumento tem apelo emocional real e tem um problema teórico fundamental. Marx, em O 18 Brumário de Luiz Bonaparte, mostrou que a França que Bonaparte governava não era a mesma França que os trabalhadores parisienses habitavam. Governo e povo não são a mesma entidade. Torcer para a Argentina de Scaloni e de Messi não é torcer para Milei, da mesma forma que torcer para a seleção brasileira em 1982 não era torcer para a ditadura de Figueiredo. O trabalhador argentino que vai ao estádio com camisa azul e branca é que está sendo destruído pela austeridade de Milei. Não é o Milei. E privar esse trabalhador de uma alegria de uma Copa do Mundo como punição por um governo que ele pode ou não ter eleito é confundir povo com governo de uma forma que o marxismo sempre recusou. Fanon, em Os Condenados da Terra, mostrou que a solidariedade entre os colonizados, entre os povos do sul global que compartilham histórias de dominação colonial, não pode ser condicionada à perfeição política de cada governo, porque, se fosse, a solidariedade nunca existiria. Nenhum povo do sul global chegou ao século XXI sem governos problemáticos, sem contradições históricas e sem momentos de rendição à direita. José Martí, o revolucionário cubano que formulou o conceito de Nuestra América em 1891, via no continente latino-americano uma unidade cultural e histórica que transcendia as fronteiras dos estados nacionais. A América Latina, que foi colonizada pelos mesmos impérios, que foi escravizada pelas mesmas lógicas de extração, que construiu culturas mestiças, resistentes e criativas a partir do mesmo trauma colonial. O futebol é a expressão cultural mais poderosa desta Nuestra América. Não o futebol corporativo das ligas europeias que drenaram nossos craques, mas o futebol de rua, de terra batida, de gambiarras táticas e das belas jogadas individuais que o continente produziu diferente de qualquer outra parte do mundo. Santos identifica esse elemento com precisão. Há racismo por parte da torcida, mas o histórico colonial dos finalistas europeus. Se a questão for racismo, os três europeus finalistas construíram impérios que forçaram a diáspora negra como escravizados no século XX. Como esquecer o papel da Inglaterra no apartheid? Isso é geopolítica cultural. A Copa de 2026, realizada nos Estados Unidos, Canadá e México, é Copa do Mundo no coração do imperialismo estadunidense/norte-americano. No momento em que Trump reeleito pressiona a América Latina, em que a Colômbia acaba de reeleger um candidato apoiado por Washington e o Peru também acaba de eleger uma candidata apoiada por Washington, em que o México de Sheinbaum está sob pressão de desestabilização, e o Brasil também. Neste contexto geopolítico, uma final com a seleção latino-americana contra a seleção europeia não é apenas jogo de futebol. É sul contra o norte, é periferia contra o centro, é Nuestra América disputando espaço num torneio organizado num território do hegemon.
E torcer contra a Argentina nesse contexto, porque Milei é horrível, é jogar no time errado. Aqui precisamos ser precisos sobre o episódio que mais alimentou o anti-argentinismo da esquerda latino-americana como um todo. A foto de Messi com Trump. Santos trata isso como um equilíbrio justo. A foto de Messi com Trump tampouco parece explicá-la. Aliás, Harry Kane jogou golfe com o presidente. Isso é verdade e é importante. Messi é atleta. Como todo atleta no capitalismo contemporâneo, circula em espaços de poder que incluem políticos de todos os espectros. E a seleção argentina, como o Santos documenta, não recebeu Macri no Catar, nem foi recebida por Fernandes quando voltaram campeões. A seleção liderada por Scaloni se conectou com a população argentina e também por essa conexão consegue resultados memoráveis em campos. A seleção argentina de 2026 é antipolítica no sentido preciso, não está identificado com nenhum projeto de poder específico, o que é, paradoxalmente, o que permite que ela seja de todos os argentinos, dos que votaram em Milei e dos que estão nas ruas contra ele, dos que sobrevivem ao ajuste fiscal destruidor e dos que o aplaudem. Gramsci diria que o futebol, nesse momento, está cumprindo a função de coesão popular horizontal que transcende a divisão política vertical. E a esquerda, que se nega a partilhar desse momento de coesão popular, está se isolando precisamente dos trabalhadores argentinos que estão sofrendo com Milei e que precisam de alegria enquanto resistem. Aqui chegamos ao argumento mais corajoso do artigo de Santos e ao mais incômodo para o ego nacional brasileiro. O Brasil estava nessa Copa, caiu no mata-mata. E a forma como caiu revelou que o Santos nomeia sem piedade. Quem não desejou ser argentino vendo a virada nos minutos finais perdendo por 2-0, como o Brasil foi incapaz de ousar? A seleção brasileira de 2026 representa a europeização completa do futebol brasileiro. Jogadores formados nas ligas europeias desde a adolescência. Treinador europeu que aplica metodologia europeia. Futebol sem identidade própria. Nem o jogo bonito da era Pelé, nem a garra e organização que a Argentina desenvolveu com Scaloni. Santos compara Scaloni a Tele Santana, o maior técnico da história do futebol brasileiro, e a comparação é devastadora porque é precisa. Ambos constroem coletivo onde a estrela serve ao time, não o oposto. Ambos criam identidade cultural que o torcedor reconhece como sua. E o Brasil perdeu isso. Stuart Hall identifica aqui uma crise de identidade cultural. Quando uma identidade coletiva perde suas referências internas, quando o futebol brasileiro não sabe mais o que é, ela tende a se definir negativamente pela exclusão do outro. O anti-argentinismo como construção da identidade negativa. Sou brasileiro porque não sou argentino. É o nacionalismo mais pobre possível. O que não responde à questão real. O que é ser brasileiro no futebol em 2026? Então vamos fechar com a clareza que esse debate merece. A pergunta é: você torce para a Argentina ou para Milei? A pergunta não é essa. A pergunta é se você reconhece a Argentina como povo irmão ou como inimigo. Martin nos mostrou que a Nuestra América é unidade histórica e cultural que transcende governos e que a solidariedade continental não pode ser condicionada à perfeição de cada governo que seu povo elege. Fano nos mostrou que a solidariedade entre colonizados é necessidade política, não sentimento opcional que se descarta quando o vizinho erra. Gramsci nos mostrou que a rivalidade entre povos oprimidos é construção das classes dominantes e que a hostilidade ao povo argentino é colonialismo cultural internalizado. Hall nos mostrou que o anti-argentinismo revela a mais crise da identidade brasileira do que crítica política argentina. Marx nos mostrou que povo e governo não são a mesma coisa e que o trabalhador argentino que sofre com o Milei não merece ser privado da alegria de uma Copa como punição coletiva de um governo que lhe faz mal. E Fábio Luiz Barbosa dos Santos nos mostrou, com honestidade intelectual rara, que por trás do anti-argentinismo mora frequentemente a frustração não elaborada com o próprio Brasil.
a Argentina está na final, com um time que construiu coletivo, identidade e alegria real, com um povo que sofre sob Milei e que precisou de um time para se reconhecer. Há quem torce e quem não torce para a Argentina, não apesar de Milei, porque o povo argentino que vai à final não é o Milei, é Nuestra América. E como sempre dizemos no podcast Glione, pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Se inscreva, curta e compartilhe, porque assim você ajuda o trabalho do nosso canal. Até o próximo podcast Glione.